E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Renan. Cara, quem vos fala é o cara do fundão. O repetente, o que tinha tudo pra dar errado. Não era o orgulho da mamãe, né? Não era o filho que toda mãe queria ter. Cara, tô gravando esse vídeo aqui a pedido dos meninos da YouAble, do Igor e do Luciano. Às vezes quando as pessoas veem minha trajetória ou acessam meu LinkedIn ou me procuram porque tem algum problema, não conseguem enxergar que eu sou um cara tão normal quanto elas, que eu sou o cara que era pra dar errado, que eu sou o cara que também não nasceu numa família estruturada. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 8 anos, nunca mais voltou. A minha mãe teve que passar um concurso e a gente morou num apartamento de 30 metros quadrados, eu, ela e a minha irmã, onde eu dormia no chão. Dormi por uns 3 anos no chão. Estudei em colégio público, não vim de família rica, não estudei em colégio trilingue, bilíngue. A minha mãe pagava o inglês com dinheiro que era para ela pagar um colégio mediano, porque o colégio que eu estudava, por ser público federal, custava muito pouco dinheiro, na época era R$30 a minha mensalidade, tá? Tô falando aí de 95 a 2001. Quando me formei com 17 anos, né, 18 anos na verdade, porque eu sou repetente de sexta série, eu não passei em nenhum vestibular, né, eu não logrei nenhum êxito em nenhum vestibular. Não estava preparado realmente, não teve nenhum vitimismo, zero vitimismo, eu realmente não estudei, não me preparei para aquilo. Depois, com provavelmente uns 24 para 25 anos, a empresa onde eu estava trabalhando como consultor, ela não me fez uma oferta para continuar trabalhando lá. Na verdade, ela perdeu vários contratos e eu provavelmente seria jogado de escanteio para ficar fazendo treinamento quando eu já tinha 3 anos de experiência, que para mim também foi um momento meio frustrante. Eu não fui o trainee mais brilhante, o coordenador mais preparado, o gerente mais inteligente, nem o cara que entregava mais resultado. E com 31 anos, provavelmente a primeira vez que eu quebrei, onde a minha noiva teve que praticamente sustentar a minha casa durante 6 meses, né? Então, um negócio extremamente difícil, a gente nunca se prepara para esse tipo de coisa. Não me preparei também para empreender, que foi meu próximo passo, e eu não empreendi porque eu achava que eu tinha uma ideia sensacional, porque eu era brilhante, eu empreendi por necessidade, é muito importante falar isso. Eu empreendi porque talvez eu não tivesse outro caminho, tá? Dado que eu estava voltando dos Estados Unidos com uma boa formação, mas o país estava quebrado, passeata, a Dilma estocando vento, então eu não estava preparado para tudo aquilo. As pessoas não me davam emprego porque achavam que eu era overqualified, que eu acho que é uma puta de uma covardia falar isso para alguém que está no meio de uma carreira. É melhor você falar que você não pode pagar ou que você não tem fit para a posição, mas não eram esses os feedbacks que eu recebia. E eu fui empreender e comecei meu negócio e tomei uma porrada de tombo, mas ele deu mais certo do que errado. E, enfim, cara, fechando aqui a minha apresentação, eu sou o cara do fundão, então eu tô falando pra você, eu não tô falando pro nerd, cara, nada contra o nerd, eu sou um nerd também. Eu tô falando pro cara que tá desacreditado, eu tô falando pro cara que não se conecta com esse modelo pedagógico ultrapassado das escolas, eu tô falando para aquele cara que não se conecta talvez com a cultura de nenhuma empresa, de nenhum lugar, o cara que tem dificuldade para fazer amigo, o cara que é excessivamente nervoso, excessivamente impulsivo, porque esse sou eu. E eu aprendi a reconhecer a minha essência, e no momento que eu aprendi a conhecer e reconhecer a minha essência e os meus pontos de desenvolvimento, eu acredito que eu tenha me tornado mais humano e as coisas tenham se tornado mais fáceis. Então, diferente do que as pessoas pensam que foi por inteligência ou por competência, eu acho que foi por maturidade e foi por reconhecer em mim as minhas diferenças ou os meus pontos de desenvolvimento que as coisas foram dando certo, né? E eu fui encontrando caminhos que não foram lineares, que não vieram pelos livros, não veio por um mentor, muito embora a vida inteira eu tenha sentido falta de ter tido mais orientação. Cara, esse é o Renan. Então, um pouco do Renan que provavelmente vocês não vão conhecer pelo LinkedIn, ou pelas empresas pelas quais eu passei, ou pelas pessoas que tenham trabalhado comigo, eu sou o cara do fundão que de alguma forma conseguiu se desenvolver. Eu nem vou falar que eu dei certo ou que eu tive sucesso, mas que de alguma forma prosperou, evoluiu, se desenvolveu. Então esse é um pouco do Renan que ninguém conta. Eu tô aqui compartilhando algo que eu nunca falei na minha vida, nunca me senti à vontade para falar, né? E aí eu acho que isso de alguma forma, espero que isso de alguma forma conecte com a realidade de vocês.
e a gente consiga aqui falar de alguns outros temas que os meninos têm me provocado. É muito interessante falar que o inglês entrou na minha vida como sendo a única matéria do colégio que eu gostava, né? Depois de educação física, eu era apaixonado pelo inglês simplesmente porque era uma coisa que eu conseguia aprender, porque o resto eu não conseguia, talvez porque eu não me aplicava. Muito importante falar isso. Eu não estudava. E o inglês, prestando atenção nas aulas, pelo fato de no inglês ter muita menina gatinha, eu fui me interessando pelo inglês e as coisas foram funcionando. É muito interessante falar que na época que eu comecei a fazer inglês, lá para os meus 11 anos, a minha mãe fez um esforço danado para pagar o inglês, né? O inglês ele tinha um custo 10 vezes maior do que o meu colégio, minha mãe era funcionária pública, e para pagar aquele curso era basicamente, cara, definitivamente faltavam algumas coisas em casa. Nunca faltou comida, nunca faltou um teto, mas não era algo confortável para minha mãe fazer aquele investimento. Então o começo do plano, né, é o plano da mamãe. Então, eu não sou também completamente desassistido de família, nem desassistido de orientação, né? Eu tive pessoas que, de alguma forma, tiveram uma influência positiva. Acho que principalmente os meus avós, né, que empreenderam num pequeno varejo ou empreenderam com pequenos negócios, e a minha mãe, que, de alguma forma, nunca abriu mão de investir na educação, né? Nunca deixou de acreditar que a educação fosse um caminho, fosse me trazer felicidade e definitivamente fosse me trazer a prosperidade. Então, o inglês começou assim na minha vida. Minha mãe fazia um esforço danado para pagar um curso de inglês em Brasília. Na época, nós morávamos em Brasília. Eu vou me abster aqui de falar o nome do curso para não fazer nenhuma propaganda, mas era um bom curso de inglês e era a única matéria que eu estudava. Então, o inglês entrou na minha vida pelo plano da mamãe, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Graças a Deus eu tive a minha mãe para colocar pelo menos isso na minha cabeça com aquela idade, porque na idade desses caras aqui eu tava só fazendo merda ou treinando algum esporte, né? Eu era atleta, pratiquei 2, 3 esportes por muito tempo e adorava esporte, adorava bagunça, mas gostava muito pouco de livro, gostava muito pouco de estudar. Tá? Então, você que está aí do outro lado e que ainda não começou a estudar, ainda dá tempo. Eu comecei mais tarde e as coisas deram certo. Pelo menos me fizeram felizes, deram certo para mim. Então, o acesso a que o inglês me deu, o acesso a livros, a literatura, a conhecimento, foi uma coisa maravilhosa, porque foi o começo de uma virada de chave. Acho que foi o começo de uma trajetória onde eu passei a acreditar que eu não era uma zebra. Acho que foi o começo de uma trajetória onde eu passei a acreditar que eu era alguém que conseguia aprender alguma coisa, me desenvolver em alguma coisa e fazer alguma coisa pelo próximo. Aí eu consegui ajudar pelo menos os meus amigos no colégio que não tinham acesso a um bom inglês a passar na prova de inglês do colégio. Então foi aí que as coisas começaram a mudar, né? Então o inglês ele me trouxe principalmente acesso, autoconhecimento e depois de um tempo me trouxe liberdade. Eu acho que essa terceira agenda, esse terceiro conceito de liberdade vai conectar um pouco melhor quando eu começar a falar da minha jornada profissional. Mas definitivamente o acesso e o autoconhecimento de eu pensar que eu não era uma zebra porque eu era o cara do fundão ou porque eu não era uma zebra porque eu era um péssimo aluno, putz, cara, foi um primeiro passo muitíssimo importante para mim. Então, em inglês, cara, eu tenho um carinho especial pelo idioma, tô sempre estudando, tô sempre vendo DVD sem legenda, tô sempre assistindo Netflix, estou sempre procurando me comunicar e ouvir música e tentar entender o que os caras estão falando para poder, de alguma forma, continuar me desenvolvendo, né? Regenerar um pouco do vocabulário, reforçar um pouco daquilo que eu conheço, enfim. Assim, depois do inglês, acho que a verdadeira virada de chave, quando eu não passei em nenhum vestibular, como eu falei para vocês com os 18 anos, para depois ter passado em todos que eu fiz no segundo ano, foi o fato de ter tido um mentor na minha carreira. E eu acredito que o Hugo Martins Roquette, que era o Coronel Roquette daquela época, foi o melhor professor que eu tive, foi o cara que mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver o estudo, porque ele transformou aquilo num troço legal, num troço convidativo, num troço mais simples. Ele me mostrou que o valor do sucesso na aprovação não estava tanto numa trajetória brilhante enquanto aluno, estava numa disciplina assim intrínseca e inexorável e, cara, e muito voltada para prática, para o exercício, para aplicação, e não tanto para o entendimento, para a compreensão profunda de um conceito matemático, físico ou químico. Então foi um cara que contribuiu muito porque ele desmistificou
a lógica que eu tinha na minha cabeça sobre os primeiros alunos, sobre os melhores alunos. Então, ele trouxe para mim uma virada de chave muito baseada em disciplina e consistência. E eu acho que é isso que eu levo como um dos principais valores para minha vida, para o meu negócio, para minha trajetória. Então, até aqui, contando um pouco do meu desenvolvimento e contando um pouco do inglês, talvez ainda fique etéreo para vocês como as coisas se conectam do ponto de vista de, putz, cara, beleza, a sua história é uma história que tem muito tombo, a sua história é uma história que tem o inglês muito presente, porque desde os 10 você conseguiu estudar, mas como é que essa virada de chave fez com que você se beneficiasse do inglês, né, e conseguisse, se apropriando desse conhecimento, levar a disciplina e o desenvolvimento que você tinha nesse idioma para outras competências, para outras matérias. Na verdade, assim, depois do vestibular, e aí eu sempre considero que as certificações em inglês, ou as provas, os momentos de competição são importantes, porque a gente aprende a acreditar na gente. Toda vez que a gente está diante de uma prova ou de um teste, assim como eu estou tendo agora aqui com vocês, é um momento onde a gente coloca 100% da gente, do nosso melhor para fora. É quando a gente não está competindo, quando a gente não está se testando, quando a gente não está se privando de um tempo livre, fazendo alguma coisa que a gente gosta, a gente não está saindo da zona de conforto. Então eu considero que as certificações em inglês, eu particularmente fiz o IELTS, fiz o TOEFL, fiz o GMAT, fiz o GRE, fiz várias provas e certificações para poder testar e me desenvolver. Eu não fiz tanto pela vaidade de ter essas certificações ou para ser aprovado ou reconhecido por alguém. Eu fiz porque eu sabia que o inglês era a matéria que eu mais amava e dado que era algo que era legal para mim, eu queria me testar e me desenvolver. Isso veio muito por conta da virada de chave que o Rocket me trouxe, que sem disciplina e consistência eu não ia conseguir progredir. Então, se eu progredisse naquilo que eu amava, seria fácil levar esse mesmo sistema de crenças, esse mesmo modelo mental para outras matérias. E foi isso que eu fui tentando fazer. E foi isso que foi dando certo. Mas deu certo para mim, não significa que vai dar certo para você. É só um pouco da minha verdade. Então, o inglês me deu acesso, me deu liberdade e a verdadeira provocação que eu tive na minha vida, né, e a verdadeira aprovação que eu tive foi no momento onde eu fui abrir o meu negócio. Para falar do meu negócio, eu tenho que contar um pouco da minha jornada profissional, né? Então, a minha jornada, ela tem um começo não muito planejado, nem não muito estruturado, que foi através de consultorias. Então, eu comecei nas consultorias, eu comecei numa consultoria grande, inglesa, conhecida no mundo todo como estagiário. Lá eu me desenvolvi durante 3 anos, mas muito no modelo hierarquizado, no modelo excessivamente cartesiano, né? Muito voltado para meta, resultado e tudo mais. Talvez por isso tenha dado certo o meu próximo passo, que foi o programa de trainee da Ambev, né? Que é um programa difícil, um processo seletivo muito duro, onde não só o inglês é testado, mas uma visão de negócios e uma certa experiência e maturidade também são. Então, eu não acho que eu era o cara para dar mais certo como trainee na Ambev, mas eu acho que contribuiu muito o fato de eu ter confiado em mim, começando pelo inglês e depois migrando para a faculdade, onde eu passei a confiar em mim em outras matérias e outras competências, e por fim confiei em mim no processo seletivo para as coisas terem dado certo. E às vezes a gente sabe que não tem ninguém para dar um tapinha nas costas, não tem ninguém para dar uma palavra de incentivo, mas cara, de novo, o que o Rocket deixou para mim foi que não é de gente brilhante que o mundo progride, não é pelas mãos de gente brilhante só que o mundo progride, é muito pelas mãos de pessoas que são muito batalhadoras, muito consistentes, que as coisas vão à frente. Então, a minha jornada começa por consultoria, depois ela migra para a indústria, depois ela migra para uma empresa que é uma investida de energia, né, onde a gente tirou essa empresa do zero, foi minha primeira experiência empreendedora. Eu quis me testar como gerente ali, tendo 28 anos e cuidando de 50 pessoas em 2 bases operacionais. As coisas deram certo, né, mas deram errado quando a empresa começou a sofrer um conflito de interesse no conselho, e aí eu me vi sem nenhum plano B. Meu melhor plano B tinha sido fazer o mestrado. Eu fiz o mestrado em administração para poder complementar minha formação em engenharia, e aí o inglês foi imprescindível, porque como eu não tinha nenhuma estratégia de saída, a melhor estratégia de saída era seguir o mestrado para fora do Brasil.
Eu também não tinha grana, era legal falar isso, eu não consegui acumular muito capital no início da minha trajetória, nos primeiros 6, 7 anos, então eu tive que buscar uma bolsa, né? Eu busquei um funding através da universidade que eu estava fazendo mestrado, que é uma universidade que eu vou fazer questão de falar o nome, que é a Fundação Getúlio Vargas, porque me apoiou demais, tal qual a Pontifícia Universidade Católica do Rio, que também me deu bolsa integral no vestibular. Então eu fui muito apoiado, eu fui muito assistido pelos meus professores, né? E na Getúlio Vargas eu tinha me destacado como aluno, mas não sabia se isso era suficiente para estar nos Estados Unidos. Então me colocaram num curso de uma universidade muito forte em finanças e energia, acabei me destacando, fui para os Estados Unidos, ganhei bolsa em outra escola, né, que é a Cornell University, e depois fui convidado para ir para Harvard, onde eu fiquei como pesquisador por 8 meses, né? E aí, gente, acho que como é que essa história, ela talvez se conecte com a de vocês, né? Provavelmente nenhuma almofadinha de Harvard chegou aqui com um casaquinho pra trás e falou pra vocês, puta, eu levei uma porrada de tombo, levei uma porrada de tapa na cara, a minha família era desestruturada, eu não tinha a grana e eu consegui. Provavelmente ele vai vir com um discurso de super-homem, que eu detesto e abomino, que, eu sempre fui o primeiro lugar. Cara, isso nos conecta com a realidade do brasileiro, porque o Brasil é um país majoritariamente de classe C, 67% da nossa população, se não mudou a pirâmide, né, de lá pra cá, de onde eu estudava economia até hoje, ainda é um país de classe C, desassistido de educação, com uma pedagogia ultrapassada, porque é uma pedagogia de cuspe-giz, onde parece que o cara que tá lá na frente, ele sabe tudo e a gente não sabe nada, onde é uma pedagogia atrasada do ponto de vista de material didático, atrasada do ponto de vista de assistência psicopedagógica, onde o aluno acha que ele é uma zebra, porque ele não tira 10, onde ele acha que quando ele tem um problema, ele não consegue fazer um exercício, o professor explica 2, 3 vezes, ele é uma zebra porque ele não entende, onde explora muito pouco a capacidade de trabalho em equipe, onde explora muito pouco a conexão intrinsecamente, visceralmente humana que deveria existir entre as pessoas para elas se ajudarem, porque não vai ser só de mente brilhante que o Brasil vai virar chave, né? E é isso que eu acredito. É de um monte de gente trabalhadora, honesta e esforçada que isso aqui vai mudar, e a gente não se conecta uns com os outros, e a gente premia os caras que estudam sozinho num quarto trancado e depois se matam, né? Como aconteceu em várias escolas pelas quais eu passei, e aí é por isso que a sociedade tá essa loucura. Então, como é que eu quero fazer com que vocês se sensibilizem com a minha jornada? Primeiro pensando em o que você quer se desenvolver, assim. Você pode começar pelo inglês, você pode começar por outra coisa. Eu amava o inglês. Você pode amar qualquer outra coisa, mas escolhe uma coisa que você acredite que você faz bem e vai até o fim, cara. E vai até o fim, e definitivamente se desafie, cria um propósito de tentar ser muito bom naquilo. Pra quê? Pra você se envaidecer, ou você mostrar que você é fodão pra todo mundo? Não, pra você se conectar com outra pessoa e falar, cara, posso te ensinar um negócio super legal? De repente você me ensina outro super legal. Eu me arrependo muito de não ter me conectado com os meus colegas de colégio, por exemplo, pra aprender música. Né? Se o Ponteco estiver assistindo esse vídeo, provavelmente, que era um cara brilhante do meu colégio, um cara que tocava violão pra caramba e pegou uma porrada de menina por causa disso. Entendeu? Então, assim, cara, e não era tanto por pegar as menininhas, mas assim, por ter aprendido uma coisa nova com um cara que eu gostava. E eu não explorei essa competência, sabe? Eu não conseguia me conectar com as pessoas, eu tinha essa dificuldade. Então, a minha jornada profissional, ela é cheia, ela é recheada de momentos onde eu me tranquei num quarto e achei também que só a disciplina e a consistência fossem me trazer aquilo que eu queria. E não é assim. Eu acho que não é só por aí. Eu acho que seria muito legal se você pensasse em se desenvolver em alguma coisa, fosse consistente naquilo, mas depois contribuísse, colaborasse para a vida do próximo, assim, colocasse aquilo em prática, vivesse aquilo visceralmente e invariavelmente colocasse isso a serviço do outro. Eu não sei se empreendendo, eu não sei se vocês entendem muito bem essa palavra, eu acho que eu não entendo, né? Apesar de ter tido sucesso em 2 empresas que eu praticamente construí do zero, eu não sei se eu entendo muito bem o que é empreender, né? Eu vivi isso, mas não sei se eu entendo tão bem quanto uma porrada de guru que tá por aí. Eu acho que empreender para mim, antes de tudo, é servir. Empreender para mim, antes de tudo, é dar assistência ao próximo. Assim. O grande prazer e o grande legado que eu queria deixar é que eu consegui mudar a minha vida através do estudo, começando pelo inglês, mudar a minha trajetória através da minha disciplina e invariavelmente transferir isso para as pessoas para que isso fizesse pelo menos um pouquinho de sentido, para que elas não se sentissem uma zebra, não se sentissem descoladas de um mundo meio egoísta, que elas conseguissem fazer alguma coisa que fizesse sentido para elas e para o próximo. Eu acho que isso traz para a gente vida, isso traz para a gente luz, isso traz para a gente
desenvolvimento pessoal verdadeiro, sabe? Então é maravilhoso quando você olha para sua trajetória e ao invés de olhar marcas e empresas e só uma trajetória de sucesso, você consegue olhar de uma forma mais humana, onde você contribuiu para a vida de um amigo, por exemplo, que optou por, ao invés de fazer um MBA nos Estados Unidos, viajar o mundo por 1 ano e 4 meses, hoje está empreendendo, como é o caso do Dario. Ou ter ajudado um amigo a conquistar uma posição de gerência porque aquilo era o sonho dele, porque ele achava que não estava pronto, porque ele achava que ele era jovem, ele achava que ele vinha de uma universidade nível B e porque ele tinha virado laje com o pai, ele não conseguia ser gerente de uma multinacional, que é o Luiz, que eu tenho muito orgulho da trajetória dele como gerente e head de auditoria da Coca-Cola. Ou qualquer outro amigo que tenha passado pela sua vida e que definitivamente não tenha conseguido se beneficiar, né, do teu conhecimento e precisa dele, mas talvez não sinta vontade para pedir. E aí você, ao invés de esperar ele pedir, você oferece, você coloca isso a serviço dele, você entrega isso sem pedir nada em troca, como se aquilo fosse contribuir para a vida dele da forma mais humana e verdadeira possível, sabe? Porque isso volta. E isso te traz muito mais evolução do que qualquer marca, do que qualquer conquista, do que qualquer branding, do que qualquer vaidade de posição, poder, grana. Essa é só a minha verdade, essa não é a única verdade. Esse é um pouco do Renan, que está do outro lado da YouAble, tentando ajudar esses meninos a construírem um negócio que eu vejo que é a verdade deles, eu vejo que é a vida deles agora, é o que eles se propuseram a fazer e o que eles vêm tentando fazer com o maior amor, o maior carinho do mundo, com pouquíssimos recursos e com muita verdade para todos vocês. Então eu trouxe aqui talvez o meu melhor, algo que eu nunca tinha tido coragem de fazer antes, como um presente para eles e como um presente para vocês, para que isso de alguma forma conecte com a realidade de vocês e faça vocês acreditarem que vocês não são uma zebra porque vocês não sabem inglês, ou vocês não são uma zebra porque vocês não se conectam com o modelo pedagógico atual, tá? É um modelo ultrapassado, eu falo isso toda hora, eu vou um dia me aprofundar nesse assunto aqui com vocês, porque que eu acho ele ultrapassado, porque que eu acredito que um país como a Coreia do Sul, por exemplo, estruturalmente tenha mudado durante 30 anos usando o Problem-Based Learning, por que a Dinamarca é a Dinamarca em termos de ensino, ou a Suécia é a Suécia, ou até porque os Estados Unidos é o grande precursor das business schools, né? Porque eles montaram um modelo de negócio e não de ensino que se autossustenta através de funding de famílias milionárias ou de grandes empresas, que veem nessas business schools a grande fonte de recursos, de capital intelectual para o futuro. Então, queria muito encerrar aqui esse papo, dizendo que hoje, com muito orgulho, eu estou me juntando ao Grupo Pão de Açúcar, né, como head de estratégia e customer insights, né, uma área extremamente difícil e desafiadora para olhar para o futuro, uma empresa que fatura os seus bilhões de reais, emprega mais de 100 mil funcionários, definitivamente está com uma ideia de colocar o cliente no centro de tudo, algo que o setor de varejo perdeu muito em essência, perdeu muito em experiência de loja, perdeu muito por falta de controle, acuracidade, diligência de dados e planejamento. Então, acho que minha grande missão lá hoje é colocar toda a minha experiência em desenvolvimento humano para mobilizar o meu time, que tecnicamente é brilhante, vem das melhores escolas, para definitivamente trazer uma experiência de consumo melhor para as pessoas que estão, assim, num começo de jornada, de vida, dentro de lojas, empreendendo junto com a gente, colocando tudo que tem, com pouquíssimos recursos, para fazer com que o cliente dentro da loja ache o produto dele da forma mais fácil, consiga encontrar nesse produto em alguma medida felicidade, consiga levar para casa dele um sustento, consiga contar com a nossa mão de obra, contar com os nossos colaboradores como sendo pessoas que não estão ali só voltadas para empurrar um produto, mas sim para encontrar uma solução, alimentar ou não alimentar, por uma necessidade que elas têm, a um preço convidativo dentro de uma experiência que seja fluida, sem atritos e definitivamente bem assistida. Então, esse é o meu papel agora. Eu falo um pouquinho dos meus desafios nessa posição como gerente geral dessa área do Pão de Açúcar, que é uma grande aposta de toda a vice-presidência da diretoria executiva nos próximos episódios. Queria agradecer também ao Lu e ao Igor mais uma vez pelo convite. Os caras estão aqui do lado meio quietos, eu não sei muito bem porquê. E aí a gente vai falando aí nos próximos episódios sobre
carreira profissional, sobre desenvolvimento humano, sobre liderança, principalmente sobre processo seletivo, dado que a nossa proposta aqui é passar um pouquinho pelos processos seletivos pelos quais eu participei como recrutador e como candidato, sejam eles em indústria, trainee, mercado financeiro ou consultoria estratégica. E aí, para bem ou para mal, ou para tristeza dos recrutadores que passaram pelo meu caminho, eu venci, né? Agradeço de coração a todos vocês, porque em alguma medida o que importa não é o sucesso, mas sim o nosso desenvolvimento. E vocês me ajudaram muito nessa trajetória. Então, obrigado por terem me provocado ao máximo, mas eu acho que eu ganhei. Então, vou tentar colocar tudo isso a serviço dessa molecada que está começando agora, que tem que estar com sangue no olho, porque se a gente não olhar para eles como o futuro dessa farândula, dessa bagunça que a gente vive hoje, a gente está perdido, porque a gente já errou, a gente já falhou. Se não for na próxima geração, tem que ser na outra. A nossa, eu não sei se tem reversão ou não, mas eu não gosto de discurso derrotista. Eu vou continuar lutando, eu vou continuar batalhando. Eu vou continuar fazendo tudo que tiver ao meu alcance e exaurindo todas as possibilidades que eu tenho de fazer esse mundo um pouco melhor, um pouco mais humano, um pouco menos egoísta, um pouco mais bem informado e definitivamente um pouco mais inteligente. Eu acho que essa é a minha contribuição. E não vejam isso, por favor, como algo arrogante. Não estou qualificando ninguém como não inteligente. Eu estou achando que a gente está agindo muito em busca só do nosso, só do que a gente quer, do que é importante para cada um, sem olhar o todo. E eu acho que isso não é inteligente, porque isso não vai construir valor para ninguém, isso não conecta uns com os outros, isso não faz com que a gente progrida. E peço desculpas por ter me estendido ao vídeo aí, estamos com 28 minutos, não sei se foi o melhor formato, mas o formato a gente muda, não sei se foi o melhor conteúdo, mas o conteúdo a gente muda, eu não sei se foi chato, eu não sei se foi legal, manda aí nos comentários o que vocês acharam, me dá o feedback, porque só assim eu vou evoluir, eu estou começando nessa agora, eu tenho que aprender com vocês. E esse é um pouco do Renar. Se quiser me encontrar nas redes sociais, Renar Machado, tá? O meu nome deve aparecer por aqui. Principalmente no LinkedIn eu tento ser mais ativo. E obrigado pela audiência, obrigado pelo convite da YouAble, pelo Igor, pelo Lu. E contem comigo aí pro inglês ou pra vida, porque assim que a nossa trajetória se cruza, a gente tem tudo pra definitivamente construir alguma coisa junto. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus, tamo junto.